começando nesta segunda-feira, 2 de abril, mais um Jornal da História, com as principais notícias sobre o período romano. Hoje nós vamos falar sobre as obrigações do direito civil romano, comparando eles com a nossa atualidade. Quem vai contar um pouco pra gente sobre isso é a Maria e a Larissa. As obrigações no direito romano. A palavra obrigação tem origem latina e reflete uma relação de ligação, um vínculo entre coisas ou pessoas. No plano jurídico, partimos da palavra ligatio para obligatio, um compromisso assumido no presente que se deve ser cumprido no futuro. Nas Institutas de Justiniano, encontramos a definição de obrigação como um vínculo, ou seja, um vínculo entre duas pessoas, podendo coagir a outra a solver, liquidar uma determinada prestação. Temos duas espécies de obrigações, as civis, ou seja, estabelecidas pelas leis, ou pretorianas, que surgiram no poder jurisdicional do pretor, também denominadas honorárias. Os elementos que constituem a obrigação são: o sujeito ativo, trata-se do creditor ou réus credente; o sujeito passivo, o debitor ou réus debende, ou devedor, aquele sobre quem recai a obrigação; o objeto da obrigação, o debitum, ou o que é devido, o ato que o devedor deve praticar ou abster-se de praticar em favor do credor, para que a obrigação se cumpra. Este objeto se desdobra em 3 formas verbais: dando, ou obrigação de dar, ou seja, de transferir a propriedade de uma coisa, datio; a facere, obrigação positiva, praticar determinado ato; ou non facere, obrigação negativa, não praticar determinado ato. Praestare, prestar, fornecer uma prestação, entregando a coisa ao credor sem transmitir-lhe a propriedade, como no depósito e na locação. O objeto da obrigação pode ser recerta ou res incerta. A coisa é certa quando está individualizada ou quando se pode determiná-la por sua natureza, qualidade ou quantidade. A coisa incerta não está individualizada ou especificada em sua natureza. E por último, para fechar os elementos da obrigação, temos o vínculo jurídico, o laço que une o devedor ao credor, obrigando o primeiro a cumprir a obrigação pactuada e, ao mesmo tempo, permitindo que o sujeito ativo exerça o direito de coagir o sujeito passivo a praticar o ato. Agora fala-se da classificação de sujeitos, objetos e efeitos. Os sujeitos são divididos em credor e devedor. Mais de um devedor, prestação repartida entre eles, e mais de um credor, cada um tem direito ao quinhão dividido em contrato. Os objetos são divididos em obrigações alternativas, facultativas, certas, incertas, divisíveis e indivisíveis. A alternativa, o devedor deve realizar uma dentre 2 ou mais prestações presentes na obrigação. Facultativa, o devedor é obrigado a realizar apenas uma prestação. Nas certas, obrigam o sujeito passivo a entregar ao sujeito ativo uma soma em dinheiro. Nas divisíveis, permitem que a prestação seja fracionada, e indivisíveis não permitem fracionamento. Os efeitos têm as obrigações unilaterais e bilaterais. A unilateral fixa obrigações para apenas uma das partes, e a bilateral obrigam ambas as partes. E agora, dentre todas essas informações, nós vamos compará-las com a atualidade. Bianca e Jaime, é com vocês. Nesse momento, será mostrado a principal modificação do direito romano para o direito nos dias atuais. Como já citado, nesta época, surge a primeira ideia de vínculo entre 2 sujeitos por meio da ligação contratual. Vale destacar as punições exercidas caso houvesse o descumprimento do contrato. Tais punições eram baseadas na Tábua 3, documento antigo pertencente à Lei das 12 Tábuas, no qual ordenava que o devedor respondia pela dívida com seu próprio corpo, podendo ser vendido como escravo ou retalhado entre os devedores. Desse modo, o direito contemporâneo não admite punições tão severas ao ponto de violar a dignidade humana.
Hoje, o contrato traz suas próprias considerações, caso haja o descumprimento do mesmo, respeitando os princípios dos direitos humanos estabelecidos pela Constituição Federal. As penalidades exercidas ficaram mais brandas devido à evolução do direito obrigacional romano ao longo dos séculos. Nota-se que o direito romano, vindo de um berço com formalismo excessivo, durante sua modernização ao passar do tempo, foi capaz de observar as necessidades do povo, visto que o modelo primário já não era mais suficiente para atender às carências de uma sociedade avançada. Claro, isto foi fruto de muita luta das classes. Com isso, os pactos nus passaram a ser reconhecidos como contrato. Logo, isto gerou as obrigações bilaterais e recíprocas. Complementa-se também que, assim como o direito contemporâneo tem uma ampla base no direito romano, fez-se necessário a criação de obrigações que fossem mais específicas a determinados casos por conta dos novos tipos de relacionamentos contratuais que foram estruturados devido à intensa modernização e informatização do mundo. Esse foi o Jornal da História. Tenham todos uma boa tarde e uma excelente